Quais são os animais mais raros do mundo e qual a chance de você encontrar eles na natureza? Uma em cada 9 panteras são negras. Isso vale para onças e leopardos. Essa mutação genética causa melanismo, e se isso faz eles serem péssimos caçadores de dia, eles são uma ameaça enorme à noite. A camuflagem deles é muito melhor no escuro, mas eles não são tão raros quanto o panda marrom. Se você não sabe, pandas só não foram extintos porque humanos acham eles fofos. Esses vídeos provam que eles não são os ursos mais inteligentes por aí, e além deles serem burros, não se reproduzem quase nada. Mas se pandas já são raros, pandas marrons são mais raros ainda. Só existem 5 deles no mundo, e a chance de um nascer com essa mutação na melanina é 1 em 100. E quando você se achar inútil, lembre da esperança rosa. Esperanças passaram milhões de anos evoluindo para se camuflarem em folhas. Mas 1 em 500 azaradas nascem com um eritrismo, que faz elas serem rosa-choque, quase um sinal neon para chamar predadores. Quase todas as esperanças rosas não têm nenhuma esperança de chegar à fase adulta. Elas são comidas antes. 1 em 600 veados são piebald, essa mutação que mistura a cor marrom dele com o branco. E a chance de um narval nascer com 2 presas é 1 em 1000, mas só os machos têm essa anomalia genética. Na Idade Média, os vikings cortavam as presas e vendiam como se fossem de unicórnio, o que alimentou a lenda de que unicórnios existem. Só que o mais estranho do narval é que essa presa não serve para caçar, é só para atrair fêmeas. E sim, nesse caso o tamanho importa. Então, para eles ter 2 presas é que nem você ter... é melhor parar por aqui. A chance de um leão nascer branco também é 1 em 1000, tanto que só existem 300 deles no mundo, sendo só 13 na natureza. Eles têm leucismo, o exato oposto do melanismo do leopardo negro. A pelagem branca desse leão faz ele ser um caçador terrível. Isso aqui no sol é visível para qualquer presa. Por sorte, humanos gostam e cuidam de leões brancos. 1 em 2000 pôneis é Eriskay, o famoso pônei emo da Escócia. Essa é a raça de cavalos mais perto da extinção. Só sobraram 500 deles no mundo. Mais ameaçado ainda é o lobo vermelho, o mais raro de todos os lobos. Só existem 22 deles na natureza e outros 200 em cativeiro. Isso porque eles são caçados e vendidos ilegalmente no mercado clandestino por até milhões de reais. O Acautec é uma das raças mais raras e valiosas de cavalo. Esse aqui custou 12 milhões de reais. A pelagem dele é fina, dourada e metálica, porque ele é adaptado aos desertos da Ásia Central. O cavalo de ouro é extremamente resistente ao calor e desidratação. E o mais bizarro, ele é capaz de correr 200 km por dia sem perder a velocidade. Por isso ele é usado em corridas. Se você quiser um pra você, saiba que ele é tímido, mas muito inteligente e leal ao dono. Então é comum ele odiar qualquer outra pessoa. 1 em 9.000 cavalos são Acautec. Dos 60 milhões de cavalos que existem no mundo, só 6.600 são dessa raça. E se tem cavalo dourado, tem tigre dourado também. A chance de um tigre nascer assim é 1 em 10.000. E só 30 tigres têm esse gene recessivo que muda a cor das listras. Ah, e todos eles vivem em cativeiro e são o resultado da relação entre parentes. Essa também é a chance de uma orca nascer branca. Elas têm leucismo e são tão raras que damos até nomes pra elas. Essa aqui é a Frosty, que dá pra traduzir como o gelinho. E esse cara aqui é o Iceberg, um nome bem foda pra uma orca branca. Só achamos umas 4 dessas, e infelizmente elas sofrem bullying pela cor de pele. Isso porque orcas caçam em grupo, e lá no fundo do mar é escuro. A orca branca aparece facilmente pras presas, então nenhuma orca quer uma orca branca atrapalhando o grupo. Mas se tem um animal que sofre por ter uma cor diferente, é a zebra loira. 1 em 12.000 zebras nascem assim, e só existem umas 24 delas por aí, porque a maioria já virou almoço fácil pro leão. Só que isso não chega nem perto da raridade desse cara aqui. O último tigre branco na natureza foi caçado e morto em 1958. Sua morte foi celebrada com bebida, e o corpo do tigre foi preservado por taxidermia e exibido em museus. A chance de um tigre nascer assim é só 1 em 17.000, porque o gene é recessivo, então os 2 pais precisam ter o
gene pro filhote ter 25% de chance de nascer branco. Esse é o mesmo caso do veado albino, que é tão raro que é proibido caçar na maioria do mundo. A chance de um veado nascer assim é 1 em 30 mil, o que é péssimo se você quer se esconder no meio do mato. E imagina a sua espécie evoluir por milhões de anos pra você ser todo colorido e fazer essa dança e conquistar a morena. Só que você nasceu um pavão com leucismo. Esse coitado não consegue atrair muitas fêmeas por ser pálido demais. O pavão branco só sobrevive porque humanos criam eles em cativeiro. Quem também pode nascer com essa mutação é a jubarte. Ela é tão rara que só conhecemos 5. Essa foto que parece montagem é o Migalu, uma jubarte branca que cantou essa música que você tá ouvindo. Acham que ele foi papai porque acharam outras jubartes brancas filhotes na área dele. E falando em animais brancos, já vi um jacaré albino recebendo carinho com uma escova de dentes. Jacarés são muito carinhosos quando não estão com fome. Só existem uns 100 deles no mundo, então a chance de um ser assim é 1 em 50 mil. Agora vamos para os animais realmente raros. Esse bicho fofinho é a vaquita, o animal marinho mais ameaçado do mundo. Sobraram só 10 delas, e só 1 em 70 mil fossenídeos é uma vaquita. Ela é tão rara que só vive nessa área pequenininha aqui no Golfo da Califórnia. Essa bichinha pode parecer boazinha com a famosa maquiagem nos olhos, mas elas são predadores de topo. Ninguém caça elas, mas elas caçam peixes menores. Vaquitas ficaram no topo da cadeia por 2 milhões de anos, até pescadores inventarem a rede de arrasto. As vaquitas ficam presas nas redes e morrem, e como elas se reproduzem muito pouco, podem não existir mais até 2030. Pesou o clima, né? Vamos trocar de animal. Cobras com 2 cabeças são tão raras que por muito tempo achavam que elas nem existiam. A chance de bicefalia é 1 em 100 mil. Essas cobras são 2 gêmeas siamesas e dividem o mesmo corpo. O mais bizarro é que provavelmente existe ou já existiu uma cobra de 3 cabeças, mas elas são tão raras que a gente nunca achou. E se você se acha especial, conheça o pinguim negro. Ele ficou tão famoso que ganhou um documentário inteiro só pra ele, porque achavam que ele era o único com melanismo, mas todo mundo esqueceu dele quando tiraram essas fotos de outro pinguim negro. Mas o animal com melanismo mais raro de achar é o flamingo. Só achamos 2 no mundo, e eles sofrem bullying por isso, porque o rosa vibrante é símbolo de status. Mas agora vamos para os animais super raros, do tipo que você fica famoso se encontrar. Vamos começar pelas lagostas coloridas. A lagosta azul é tão rara que se você pescar, provavelmente vai ter que devolver pro mar ou cuidar dela como pet. Uma lagosta azul foi vendida como animal de estimação por 6 mil reais. Compraria uma? Ela tem uma mutação genética numa proteína. Ainda assim, a lagosta azul não tá nem perto das lagostas mais raras. Se você achar uma amarela, parabéns, agora você é famoso, pelo menos na comunidade super popular de pescadores de lagostas. Mas acredite, tem lagostas ainda mais raras. Conheça a lagosta bicolor. Elas misturam vermelho, laranja, amarelo, preto e azul. Mas a lagosta mais rara do mundo é a albina. Só 1 em 100 milhões de lagostas nasce assim, e elas são presas fáceis no fundo do mar. E agora vamos para a parte realmente boa desse vídeo. A girafa branca é tão rara que não sabemos nem se ela ainda existe. Essa é a última foto que temos de uma. Ela foi caçada e morta com seu filhote. Então não temos mais nenhum registro de girafas brancas no mundo. Mas se você quer um animal tão raro que todo mundo achava que era fake, toma o tubarão albino ciclope. Esse filhote ficou famoso na internet por supostamente parecer o Mike Wazowski de Monstros S.A. Mas antes de você rir da cara dele, saiba que ele morreu quando a mãe dele foi pescada. De 3,5 trilhões de peixes no oceano, só conhecemos um que era albino e ciclope, e ele não estava vivo. Quer um animal mais interessante ainda? Se você me perguntasse qual é a foto mais triste da história, eu te mostraria essa aqui. Se você sabe a história dela, provavelmente já teve uma crise existencial. Esse é o último leão de Atlas, o maior do mundo. Você conhece ele como o Scar do Rei Leão, que era um leão de Atlas. Mas na vida real, esse leão era sociável e muito curioso. A juba gigante preta fez ele virar símbolo de nobreza e coragem. Mas os mesmos humanos que veneravam o leão de Atlas mataram todos eles e deixaram apenas esse último na face da Terra. Em 1925,
O fotógrafo francês Marcelin Flandrin estava num avião quando viu um animal que acreditava não existir mais. Em choque, ele apontou a câmera e tirou essa foto, perfeita em todos os detalhes. A silhueta imponente do último leão de Atlas, seguindo em frente de pescoço erguido. Você pode ver as pegadas dele na areia, numa busca inútil por um companheiro que não existe mais. Se ele parece determinado, esse paredão faz ele parecer pequeno e frágil. O último leão de Atlas foi consumido pela inevitabilidade do seu fim, e quando ele morreu, toda a sua espécie morreu junto. Ainda assim, o leão de Atlas não tem a história de extinção mais triste. Então se prepara. Essa é a Marta, a última pomba passageira do mundo. Essa ave fofinha era uma das mais comuns nas Américas. 1 em cada 4 pássaros nos Estados Unidos era uma pomba passageira. Tantas que às vezes elas escureciam o céu em suas migrações. Até que humanos chegaram. Pombas passageiras foram tão caçadas que a última morreu em 1914. A Marta viveu num zoológico e sua morte marcou um evento único na história. Foi a primeira vez que fizemos um funeral para uma espécie. Uma das pessoas que foi ao funeral da Marta foi Aldo Leopold, um dos primeiros defensores da conservação da natureza. Ele fez um discurso dizendo: talvez a humanidade não seja definida pela nossa capacidade de razão, mas pela nossa capacidade de dor e arrependimento. O fato de uma espécie lamentar a morte de outra é algo novo sob o sol. Se o funeral fosse da nossa espécie, as pombas não teriam se importado. Nós somos a única espécie capaz de exterminar bilhões de pássaros, mas também somos a única espécie capaz de aprender com isso. O que você tá ouvindo é o canto do último pássaro kawaio, frequentemente considerado o som mais triste do mundo. Essa espécie canta em dueto. O macho canta uma parte da música e a fêmea completa as lacunas. Nessa gravação, o macho canta a parte dele e espera em silêncio uma fêmea cantar com ele. Se ela respondesse, eles ficariam juntos para sempre, porque eles eram monogâmicos. Mas esse pássaro está cantando para uma fêmea que nunca virá. E essa nem é a pior parte. Esse macho só está cantando porque cientistas colocaram uma gravação falsa de uma fêmea. Eles queriam gravar o canto dele, então deram falsas esperanças. O último kawaio acreditou e voou até o som. Ele continuou cantando até morrer. Mas a parte que mais me pega nessa história é que um furacão destruiu esse local pouco antes dessa gravação, matando a maioria dos pássaros kawaio. É provável que o último kawaio não estivesse cantando para uma parceira qualquer, e sim para a parceira dele. 3,5 bilhões de anos para criar essa espécie, até que humanos silenciaram para sempre essa canção. Existem muitos animais raros, mas nenhum é tão raro quanto você. Humanos são um universo pensando sobre si mesmo. Existe 100% de chance de que um dia haverá um último humano. Nós não sabemos se ele vai estar ciente de que é o último. Também não sabemos se ele será o último ser consciente do universo. Nós nem sabemos quando ele vai morrer. Mas o último humano vai ser muito mais solitário que o último leão de Atlas ou o último kawaio. É nossa responsabilidade garantir que o último humano só venha pra vida daqui a muito tempo e que sua vida não seja tão triste e solitária quanto sua morte. Então, quando você olhar alguém que ama nos olhos, agradeça por não ser o último humano.